Graça e paz, aqui quem fala é o Pastor Rui. Primeiro, curta esse vídeo, dê o seu joinha, inscreva no canal, compartilhe. Estamos no dia 30 de outubro, né? Amanhã nós vamos comemorar o dia da Reforma Protestante, dia 31 de outubro de 1517. Martim Lutero fixa as 95 teses na Catedral de Wittenberg. E o que nós temos desde então é desencadeado aquilo que é chamado Reforma Protestante. Obviamente, nós temos pré-reformadores, reformadores na Idade Média, né? E, obviamente, Lutero, longe de fazer a reforma sozinho, ele era uma das pessoas que estava ah, questionando alguns pontos da igreja institucionalizada da época, e teve outros que, no mesmo tempo, ou quase no mesmo tempo que Lutero, estavam falando coisas parecidas, né? Vamos comemorar 504 anos da Reforma Protestante, e vamos ver um reformador que, dos reformadores magisteriais, ele é o meu favorito. O meu reformador favorito é Menon Simon, né? Mas dos magisteriais, aqueles que estão ligados ao Estado, sem dúvida, o Zwinglio é o meu reformador favorito. Como batista, nós temos uma grande influência zwingliana, né, na nossa interpretação das ordenanças de culto e essas coisas. E a gente quase não vê ninguém falando das 67 teses de Zwinglio, muito das 95 teses de Lutero, mas pessoalmente as teses de Zwinglio são mais legais, são melhores, né? Sem tirar o valor enorme de Lutero, né? Então, aqui, os 67 artigos de Zwinglio são considerados não somente a primeira confissão reformada, mas a primeira confissão oficialmente protestante. Há um debate, né, se a confissão de Shetland ele é a primeira ou não, porque não é bem uma confissão dos Zwinglio, são teses, né? Do Shetland é uma confissão, mas é muito próxima uma da outra. Ao contrário das 95 teses de Lutero, eles não só abordaram um vasto conjunto de doutrinas e práticas, mas deram considerável atenção a alguns princípios do novo movimento protestante. O Conselho da cidade de Zurique adotou oficialmente os artigos após a apresentação de Zwinglio em um debate com mais de 600 participantes. Aqui os artigos, né? Eu, Ulrico Zwinglio, confesso que tenho pregado na nobre cidade de Zurique estes 67 artigos ou opiniões com base na Escritura, que é chamada Theos Pneutos, inspirada por Deus. Proponho-me a defender e vindicar esses artigos com a Escritura. Mas se eu não tiver entendido a Escritura corretamente, estou pronto a ser corrigido, mas somente a partir da mesma Escritura, que sola a Escritura. Um princípio que os anabatidas vão usar muito contra o próprio Zwinglio, né? A correção apenas a partir da Escritura, na questão do batismo infantil. E, na minha opinião, lendo os debates históricos entre Grebel, Mans contra Zwinglio, o Zwinglio sai perdedor desse debate com eles, né? Mas Zwinglio, ele coloca o elemento aqui de sola escritura, né? Então vamos prosseguir, né? O que ele vai falar aqui da Igreja de Deus e do Evangelho? Todos os que dizem que o Evangelho não é válido sem a confirmação da Igreja caluniam a Deus. A ideia é que o magistério que pode interpretar, e o magistério ele é o guardião, o dono do Evangelho, e o Evangelho está abaixo do magistério. Ele fala que isso é uma calúnia. Segundo artigo, né? A soma e substância do Evangelho é que nosso Senhor Jesus Cristo, o verdadeiro Filho de Deus, deu a conhecermos a vontade de seu Pai Celestial e tem, com sua inocência e justiça, nos libertado da morte e reconciliados com Deus. Terceiro, daí Cristo é o único caminho para a salvação para todos que já foram, são e serão. Depois, quem procura ou aponta outra porta erra, sim. Ele é um assassino de almas e um ladrão. Toda pessoa que fala que existe outra forma de salvação alheio a Cristo está em erro, né? Portanto, todos os que consideram outros ensinamentos equivalentes ou maiores que o Evangelho não sabem o que é o Evangelho. Se colocar qualquer coisa no mesmo nível, grau do Evangelho, se a pessoa não entender o Evangelho aqui, são afirmações extremamente evangelicais, extremamente evangélicas, né, que Zwinglio está dizendo. Você pega e faz uma comparação com a 95 teses de Lutero, Zwinglio já tinha um pensamento muito mais evoluído, muito mais protestante, muito mais evangélico, evangelical, do que o próprio Lutero, né? Pois Jesus Cristo é o guia e líder, prometido por Deus a todos os seres humanos, cuja
a promessa foi cumprida, então Cristo ele é prometido a todos os homens, cuja promessa foi cumprida, que ele é uma salvação eterna e cabeça de todos os crentes, que são seu corpo, os quais, porém, estão mortos e não podem fazer nada sem ele. A partir deste segue, antes de tudo, que todos os que habitam na cabeça, isto é, em Cristo, são membros e filhos de Deus, e o que é a igreja, ou comunhão dos santos, a noiva de Cristo, a eclésia católica, que é a ideia de uma igreja universal, que Zwingli vai falar que é a igreja católica, né? A igreja do credo apostólico não refere-se a Roma, refere-se ao conjunto de crentes em todas as épocas, em todos os tempos que creem no Senhor Jesus. Ele vai prosseguir, né? Além disso, que assim como os membros do corpo não podem fazer nada sem o controle da cabeça, assim também ninguém no corpo de Cristo pode fazer o mínimo sem sua cabeça, Cristo. Da mesma forma que o homem é louco, cujos membros tentam fazer ou fazem algo sem a cabeça, rompendo, ferindo a si mesmo. Assim, quando os membros de Cristo empreender-se algo sem sua cabeça, Cristo, sem sua cabeça, vírgula, Cristo, eles são loucos, e ferir e sobrecarregar-se com leis insensatas. Se você faz algo na igreja sem Cristo, isso é loucura. Uma crítica aqui a Roma, com suas doutrinas que não são cristãs, né? Daí vemos nas clericais, assim chamadas, ordenanças a respeito do seu esplendor, riqueza, classe, títulos, leis, a causa de toda loucura em razão de eles também não concordarem com a cabeça. Assim, eles ainda estão com fúria, não por conta da cabeça, aqueles que estão ansiosos para trazer nesses tempos da graça de Deus, mas porque estes não os deixará em fúria, mas tenta obrigá-los a ouvir a cabeça. Aí depois ele prossegue, onde este, o cabeça, é ouvido para aqueles que aprendem a clara e abertamente a vontade de Deus, o homem é atraído por seu espírito para ele e mudado dentro dele. Aqui o Senhor atraindo as pessoas. Portanto, todo povo cristão usará sua melhor diligência para que o evangelho de Cristo seja pregado de igual forma em todos os lugares. Aqui a ênfase evangelística do Zwingli, né? O evangelho ser pregado em todos os lugares. É o que eu falei, ele é muito mais evoluído em seu pensamento que o próprio Lutero. A evolução evangelical dele, ele é muito mais protestante ou evangélico, né? Por isso que o movimento anabatista é muito forte no cantão da Suíça, depois vai para a Holanda. Zwingli, ele era a mente que influenciou os primeiros anabatistas de Zurique, né? Como Mans, Grebel, Blaurog e por aí vai. Pois na fé repousa a nossa salvação, e na incredulidade nossa condenação, pois toda a verdade está clara nele. Justificação pela fé, né? No único evangelho se aprende que as doutrinas e decretos humanos não contribuem para a salvação. Aqui uma clara crítica aos acréscimos papistas, né? Acerca do Papa, o que ele vai dizer? É bom para os protestantes marcionistas, olavistas, ecumênicos lerem, que Cristo é o único sumo sacerdote eterno, do que resulta que aqueles que têm se chamado sumo sacerdote têm se oposto à honra e ao poder de Cristo. Sim, lançam-no fora, que é uma clara crítica ao Papa. Aí ele vai prosseguir que Cristo, havendo se sacrificado uma vez, representa para a eternidade certa e válido sacrifício pelos pecados de todos os fiéis, do que resulta que a missa não é um sacrifício, mas uma lembrança do sacrifício e garantia da salvação que Cristo nos tem dado aqui a clara a visão memorialista de Zwingli, o que é a visão batista, a visão anabatista, a visão menonita, né, da ordenança, é uma lembrança, não é um sacrifício, não regenera, né, o que temos nas teses de Zwingli, né, da intercessão dos santos. Que Deus deseja dar-nos todas as coisas em seu nome, de onde se segue que fora desta vida, que não precisamos de mediador, exceto ele próprio. Cristo, o único mediador, aqui já exclui os santos e os sacerdotes, né? Que quando oramos uns pelos outros na terra, nós o fazemos de tal maneira que acreditamos que todas as coisas são dadas a nós por meio de Cristo unicamente. Aquela falácia do Padre Paulo Ricardo, então você não ora pelo seu irmão, já era usado na época, nós oramos uns pelos outros por meio de Cristo, né? Nós pedimos a Cristo que abençoe o outro, né? Não que eu seja o mediador do outro, porque essa é a função exclusivamente de Cristo. Então, a falácia marcilense, olha, você não ora pelo seu irmão, gente, esse tipo de bobagem é só ler um pouco mais dos reformadores. Das boas obras, que Cristo é a nossa justiça,
de onde se segue que as nossas obras são boas na medida que são de Cristo, mas na medida que elas são nossas, elas não são nem certas nem boas. Então, se as obras procedem de mim, elas são trapos de imundícia. Se procedem de Cristo, elas são boas. Né? Então, justificação pela fé, mas as boas obras, elas fluem de Cristo. Né? No tocante à propriedade clerical, que Cristo despreza as posses e pompa deste mundo, de onde se segue que aqueles que atraem riquezas para si, mesmo em seu nome, difamam terrivelmente quando eles fazem dele um pretexto para a sua avareza e obstinação. Aqui ele vai falar da proibição de alimento que Roma fazia, que nenhum cristão é obrigado a fazer coisas que Deus não decretou. Por isso, se pode comer em todo o tempo todos os alimentos, a partir do que se aprende que o decreto sobre queijo e manteiga é uma fraude romana. Né? Alguém tinha algum problema com queijo e manteiga. Aí, né? Aí ele vai continuar, né? Ele vai falar sobre a peregrinação, depois falar sobre os capuzes, as roupas clericais, as insígnias, ele gosta de um culto puro, ok? Vou dar uma adiantada, porque a gente vai para os assuntos mais importantes, né? Sobre as seitas aqui, interessante, que todos os homens que todos os homens cristãos são irmãos de Cristo, e irmãos uns dos outros, e ninguém deve criar um pai. Há uma referência ao Papa, para si na terra. Sobre essa condenação cai ordens, seitas e irmandades. É uma clara referência ao romanismo. Aqui ele vai falar do casamento dos clérigos, dos sacerdotes, ou dos padres, ou dos pastores, que tudo que Deus tem permitido ou não proibido é justo. Portanto, o casamento é permitido a todos os seres humanos. Que todos os que são conhecidos como clérigos pecam por não se protegerem por casamento depois de terem consciência que Deus não os capacitou a permanecer em casa. Isso aqui é bem interessante. Mas se você não tem o dom de celibato, você deve se casar, porque você não vai aguentar ser celibatário. E aqui ele fala, os padres estão pecando, né, porque devem se proteger da tentação sexual, e uma das formas é o casamento. E bem interessante o pensamento de Zwingli aqui. Né? O voto de castidade ele continua, se da comunhão, da propriedade legal, ele vai falando uma questão mais política da cidade, né? As políticas da cidade, né, do magistério. O assim chamado poder espiritual não tem justificativa para sua pompa no ensino de Cristo. A pompa, o luxo, é contrário ao Espírito de Cristo, ao ensino de Cristo, né? Mas os leigos têm poder e confirmação da Escritura e da doutrina de Cristo. Então, que todo o estado espiritual assim chamado, que reivindica ter poder e proteção, cabe aos leigos, se eles desejam ser cristãos. Para eles, além disso, todos os cristãos devem obediência sem exceção, né? Na medida que eles não dominam o que é contrário a Deus. Então, nós devemos obedecer os magistérios, desde que não contrarie as doutrinas de Cristo. Né? É aqui ele continua, agora ele fala sobre oração. Aqui, os verdadeiros oradores chamam por Deus em espírito e em verdade, sem grandes alvoroços diante dos homens. Hipócritas fazem seu trabalho apenas para poderem ser vistos pelos homens, também recebem sua recompensa nessa vida. Assim segue-se que o clamor e clamor alto sem verdadeira devoção, e só por recompensa estão buscando isso, ou fama diante dos homens, ou querem somente ganho. Então, se você orar de maneira hipócrita só para receber alguma coisa sem devoção verdadeira, você não vai ter nada. Né? Não vai ter nada aqui. Sobre a ofensa. A morte corporal um homem deveria sofrer antes de ofender ou escandalizar o irmão. Né? Que a gente tem que fazer o máximo para não escandalizar as pessoas, os nossos irmãos de Cristo. Agora, sobre remissão de pecados, bem interessante. Deus somente redime pessoas através de Jesus Cristo, seu Filho e nosso único Senhor. Exclusividade da salvação em Cristo, que atribui isto a seres criados. Quem atribui isso a seres criados diminui a honra de Deus e dá a eles que não são Deus, isto é, idolatria verdadeira. Então, se você atribuir remissão de pecados a qualquer agente, pessoa que não seja Cristo, isso é idolatria. Consequentemente, a confissão que é feita para o sacerdote ou vizinho não será declarada para ser uma remissão de pecados, mas somente uma procura por conselho. O sacerdote não pode absolver o seu pecado. Ninguém pode absolver o seu pecado, somente Cristo, porque ele é somente que redime através de Jesus. Maria não pode absolver o seu pecado, Pedro não pode, o Papa não pode. Que, se eu pegar as 95 teses, Lutero até entende que o Papa tem uma certa autoridade para que isso seja feito. Os Zwingli aqui já vai com os dois pés e diz, não, ninguém pode, só Cristo. Só Cristo pode fazer. Né? Só Cristo pode fazer. Né? Então, aqui, ele continua aqui, esse artigo muito bom. Cristo tomou sobre si toda
a nossa dor e trabalho. Portanto, quem quer retribuir trabalho de penitência, o que pertence a Cristo, erra e calunia a Deus. Se você quer obra para a salvação, você está caluniando a Deus. Quem quer que intente perdoar um ser penitente de qualquer pecado, não deveria ser um vigário de Deus ou de São Pedro, e sim do diabo. Então, você não pode ocupar o local de Deus. Você é vigário do diabo. Está chamando o Papa de diabo aqui. Eu acho interessante, né? Os evangélicos, alguns modernos, né? Principalmente da ala bem conservadora, embora eu seja um cristão conservador, tem uma ala conservadora olavista, uma ala conservadora que não vê problema na idolatria papista romana. Gente, se não tem problema, a reforma foi um erro. A vinda dos missionários para o Brasil foi um erro, porque era só fazer as pessoas serem bons católicos, só isso. Né? Quem quer que perdoe qualquer pecado somente por razão de dinheiro é companheiro de Simão e de Balaão e o real mensageiro do amor personificado. Se a indulgência é verdadeira, né? Se o Papa realmente perdoa as pessoas por meio da indulgência, ele é amigo do Simão e do Balaão. Simonia, né? Simão Mago, inventa o termo simonia, e é mensageiro do mal personificado, de Satanás. Né? Sobre o purgatório, as verdadeiras escrituras divinas desconhecem o purgatório depois dessa vida. Óbvio. Né? A sentença dos mortos é conhecida por Deus unicamente. Né? E aí ele continua. Né? Ele vai continuar, né? Vai falar do sacerdócio, né? Da cessação do mau uso. E aqui ele diz o seguinte: ninguém aqui empreenda discussões com sofismas ou com insensatez humana, mas que venham para as Escrituras para aceitá-las como juiz, pois as Escrituras exalam o Espírito de Deus, então que a verdade seja encontrada, ou se encontrada, como eu espero, seja retida. Amém. Peguei aqui Confissões Reformadas, né, desse site, pela Reforma Publishing House. Né? Então, o que nós temos aqui? Uma clara demonstração de doutrina evangélica, puramente evangélica. Né? Uma coisa que nessas teses de Zwingli, você não observa uma influência papista como você observa nas 95 teses de Lutero. Então, o movimento anabatista ele deve-se muito a Zwingli. Embora Zwingli tenha feito o que fez, né, com a perseguição, a mente dos primeiros anabatistas de Zurique, eles beberam das pregações e exegeses de Zwingli. Né? E boa parte da igreja brasileira hoje, que é evangelical, que é de cunho anabatista, porque prega a separação igreja e Estado, prega o memorialismo, né? Ela deve muito a Zwingli. Inclusive, foi um reformador que, embora pouco lembrado, se você vê a influência dele, era tão grande quanto Lutero e Calvino, influência numérica, né? As pessoas que seguem os ensinamentos de Zwingli. E ele foi anterior a Calvino, né? Então, que a gente possa valorizar a reforma. Ninguém é dono do título de reformado, ninguém não tem holding para isso, né? Não tem corporate para isso, ninguém é dono, não pertence. Os 5 solas, se você crê nesses 5 solas, você é um fruto da reforma. Eu entendo que, embora existiam movimentos credo-batistas, memorialistas, congregacionais autônomos anteriores à reforma, não há como negar a influência da reforma nos anabatistas, sim, e também, que era uma reforma radical, e também nos primeiros batistas. Então, que a gente possa, como bem falou o pastor Irlando de Azevedo, né, falou que nós reafirmamos 5 solas como batistas, a nossa convenção teve no dia 31 de outubro, um dia de comemoração, que a gente possa pegar o que tem de bom dos reformadores e o que eles erraram, o que tem de ruim, a gente não imitar, né? Mas está interessante para você, né? Essas 67 teses, que Deus abençoe vocês, que o Senhor esteja abençoando vocês, tenham um bom culto nesse domingo.